Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 64 de 2016. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente, viabilizando a concessão da linha de ônibus saindo de Piraí até o bairro Sossego 2, contornando o Largo do Campinho, em frente ao Bar do Bira, neste município. Os munícipes que residem nesses locais encontram dificuldade de chegar até a sede do município, em virtude da falta de transportes coletivos, e essa medida irá proporcionar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, entendendo plenamente justificada a presente proposição e esperando do chefe do Executivo providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, assina o vereador João Roberto Ladeira, que também nos apresenta a indicação de número 63, de 2016. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente, viabilizando a construção de 2 abrigos de passageiros, um na rua Renato Breves, esquina com a Rua do Campinho, e outro em frente ao Bar do Bira, no bairro Sossego 2. A benfeitoria acima reivindicada beneficiará em muito os moradores daquela localidade, principalmente as crianças, que não têm onde se proteger das intempéries. Hoje, pude presenciar a dificuldade das pessoas para se protegerem da chuva, que caiu na parte da manhã. Tinha alunos tentando dividir um guarda-chuva com o colega para não ficar molhado, em razão pela qual apresenta a presente indicação, aguardando do chefe do Executivo providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, assina o vereador João Roberto Ladeira. É isso, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção número 13, 2016. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo, com assento nesta Casa, usando suas prerrogativas inerentes ao cargo, apresenta à mesa ouvido do outro plenário moção de aplausos ao secretário de Esporte, Valdomir Correia Werneck, aos atletas e toda a equipe técnica do time de futsal pela brilhante participação na Copa Rio Sul de Futsal. Parabenizamos toda a equipe que participou do campeonato e, com garra e determinação, conquistou com êxito o vice-campeonato na Copa Rio Sul de Futsal 2016, conquistando também o respeito e admiração dos seus torcedores nesta brilhante trajetória. Estamos muito orgulhosos por se tratar de uma equipe que teve sua iniciação desenvolvida nos bairros e nas escolas municipais. Mais uma vez, nossos atletas demonstraram o valor e a dedicação e o trabalho na conquista de inúmeras vitórias, engrandecendo assim o nome da cidade de Piraí e ressaltando que o esporte é uma grande oportunidade de crescimento e amadurecimento dos nossos jovens. Abaixo os nomes dos nossos homenageados. Os atletas são Rodrigo Alberto Silva Conceição, Pablo de Oliveira da Silva, Juliano Oliveira de Carvalho, Gustavo Rodrigues da Costa, Amauri Jatobá Coutinho, Jonathan Teodoro Ribeiro, Natanael Santos da Silva, Renan dos Santos da Silva, Ítalo dos Santos Souza, Vinícius Alvarenga Souza, Igor Cardoso Sena Silva, Leone de Jesus Irineu,
José Reinaldo Souza Júnior, Felipe Gonçalves Dolores, André Luiz Veloso da Silva, Rômulo Alexandre Conceição Pereira, Samuel Nascimento Feijó, Virgílio Luiz da Silva Antônio, Fernando da Conceição e Tiago dos Santos Schuff, eu acho. Equipe técnica: Breno da Silva Carvalho, treinador, Caio Venâncio Pires de Lima, auxiliar técnico, Cláudio Júnior de Oliveira Silva, preparador físico, Itamar da Cunha Paula, área médica, e Fábio Lúcio Paulino, coordenador. Que dá presente moção se dê ciências homenageados, Sala das Sessões, 23 de maio de 2016, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Convido o vereador José Paulo para fazer a entrega das moções para os atletas e para o secretário de esporte. Gostaria de convidar o secretário municipal de esporte, o senhor Valdomir Corrêa Werneck, para receber a homenagem das mãos do vereador Russo. Convidar o senhor Gustavo Rodrigues da Costa para receber a homenagem. Agora o professor e técnico do time, o Breno da Silva Carvalho. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Essa moção é uma moção muito honrosa de se dar para um grupo de jovens, todos eles de Piraí, não tinham nenhum profissional nesse time, e que chegou a uma vice-liderança, a vice-campeonato. Tenho certeza que esse vice-campeonato ele foi muito mais importante do que a conquista do campeonato ano passado, onde tinha profissionais contratados. E essa garotada de parabéns, eu acho que é por aí que nós temos que lutar para ter pessoas melhores a cada dia, junto com a gente nesse Brasil que tanto perde com as pessoas que só denigrem a imagem desse país. Parabenizar o nosso secretário Voldor e essa equipe técnica que todos colaboraram e ajudaram para esse feito. Parabéns a vocês todos aí. Eu quero aproveitar a minha fala aqui. Hoje eu encaminhei um ofício a essa casa pedindo ao presidente para suspender, não sei por quanto tempo, essa obra que foi iniciada aqui. A situação que se encontrava, algumas partes aqui dentro, realmente eram muito ruins. Muita infiltração, mas olhando por fora a gente não tinha noção do que estava acontecendo.
quando começou a quebrar o gesso para ter acesso, o que eu vi ali, e que muitas pessoas viram, porque o presidente convidou a todos os munícipes que pudessem fiscalizar a obra, que pudessem viver a obra, e tem relatos de muitas pessoas do tamanho, não sei como é que eu vou colocar isso, mas uma obra totalmente mal feita. Para vocês terem uma ideia, furaram todas as telhas para amarrar o gesso, de pendurar o gesso nas telhas. Eu nunca vi isso na minha vida. E, pelo que eu sei, essa obra estava dentro do prazo de garantia. Então, por que eu estou pedindo que suspende temporariamente esta obra? Para pedir ao presidente contratar uma equipe técnica, de arquiteto ou o que for preciso, engenheiro, para ver a necessidade dessa reforma e para avaliar se essa obra tinha direito a garantia ou não. Porque não é justo que o nosso município gaste 500 e poucos mil numa obra e que em tão pouco tempo, dentro de 4 anos, foi 2011, não sei a conclusão da obra, mas foi em 2011, e 2015, que nós estamos em 2016, começou a fazer agora, mas essa obra foi contratada em 2015. Então não existe um porquê, dentro de 4 anos, ter que quebrar tudo novamente e fazer. Tem que ter um responsável por isso. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu não estou aqui dizendo que houve acerto ou deixou de haver, que a empresa é irresponsável, só que o que deu para ver é que a obra foi muito mal feita. Então, ao meu entendimento, teria que ser feito isso. É um respeito aos munícipes, é um respeito a esse município. Porque não adianta a gente ficar apontando lá em Brasília aquele monte de bandido que tem lá, se nós, no nosso município aqui, não tomamos, não fazemos atitude, não tomamos atitude decente para que isso não possa acontecer. Então, eu queria pedir o apoio dos senhores, meus colegas vereadores aqui. Vou fazer em forma de requerimento, não fiz porque não deu tempo hoje. O ofício, infelizmente, ele tramita só aqui internamente, mas eu quero uma coisa colocada para externo, não é para aparecer, não é para não. É para deixar a população ciente de que a gente tá procurando ver a coisa certa. Então, eu não estou acusando ninguém, não estou apontando ninguém como errado, mas não pode uma obra no valor que foi feito ser feita dessa maneira. E agora, eu vi hoje lá, eu tirei até foto, uma montanha de gesso quebrado lá embaixo. As telhas todas furadas. Quer dizer, pelo que eu sei, não tem no orçamento novas telhas. Quer dizer, vai fazer uma obra e deixar essas telhas todas furadas lá em cima, para daqui a mais 4 anos ter que quebrar tudo de novo. Então, eu queria pedir o apoio dos senhores. Eu respeito se os senhores não quiserem apoiar, mas eu acho e entendo que vocês todos são pessoas sérias, são pessoas que lutam por o bem desse município. Então, eu queria que os senhores falassem alguma coisa a respeito. E se não quiser falar, e se achar que não deve tocar no assunto, que achar que está ótimo, que é assim mesmo que tem que ser, eu vou respeitá-los. Então, essa é a minha indignação e eu vou até o final. Então, eu gostaria muito, eu sei que vai criar transtorno, ter que parar a obra aí 1 semana, 15 dias, eu não sei o tempo que leva para uma equipe técnica dar o parecer, mas eu vou até o final. E se não for resolvido por aqui, tem outros caminhos que vai ser resolvido. Só que o município não pode pagar, com tanta obra para ser feita aí, com tantos lugares para ser gasto aí, numa crise dessa aí, gastar 500 mil, 4 anos depois, gastar mais 600 mil. É um absurdo isso aí. Nós não podemos deixar acontecer isso no nosso município. Obrigado. Pediu o vereador para dar continuidade na entrega das moções.
Não, tá bom. Tá bom, a gente vai aguardar mais um pouquinho, então. Com a palavra, o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário e demais Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, eu, na segunda-feira, logo na sexta, quando foi colocada a placa ali, começou a discussão nas redes sociais. E quando eu cheguei aqui na segunda-feira, na anterior, não foi nessa, eu cheguei e tinha comunicado ao presidente que eu gostaria que tivesse uma conversa com todos os vereadores sobre a repercussão negativa da placa ali e da nova obra que tem que ser feita aqui, que coloca como reestruturação. E, desde o início, eu gostaria de falar para vocês aqui uma coisa que a gente sente no coração. O que eu vi isso lá em novembro, quando se discutia sobre a obra. Cheguei a comentar aqui, inclusive com a Procuradoria da Casa, a competência do presidente. O sistema presidencialista, ele tem as suas imperfeições. Aqui está a mesa, que a gente vê o vice-presidente e o nosso secretário. Ele assumiu total responsabilidade, como ele fez aqui naquela segunda-feira, aqui nessa tribuna, assumiu total e inteira responsabilidade que ele foi o responsável pela elaboração aí, pelo projeto da obra e de tocar essa obra realmente. O Júnior Rocha, o nosso presidente, veio aqui nessa tribuna naquela segunda-feira e disse aqui que qualquer pessoa que quisesse poderia ir à sala dele, deu o e-mail, deu o telefone. E eu vi que ele assumiu sozinho, nós somos 11, mas ele assumiu sozinho a responsabilidade sobre qualquer desgaste, qualquer responsabilidade quanto àquela obra ali. Ele é o ordenador de despesa dessa casa. Se amanhã ou depois tiver qualquer problema aqui, lá no Tribunal de Contas, quem responde é Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Ele que é o presidente. O sistema presidencialista, igual a gente viu, a Dilma foi lá, fez uns decretos e hoje está afastada. O Temer está aí agora, assumindo um monte de responsabilidades aí das nomeações, da coalizão que ele fez para poder governar, dividiu o governo lá com um monte de partidos, já tem gente se rebelando, toda hora. Só hoje, no governo do Temer, tem 11 ministros denunciados lá no Supremo Tribunal Federal. 11! 11! E mais o pedido de prisão aí desses 4 que saiu hoje aí. Do Cunha, é o presidente afastado lá do Congresso, o ex-presidente Sarney, o presidente atual do Senado e mais o Jucá, que é um ex-ministro do Temer. Janot já pediu a prisão deles, vamos ver como é que vai ser o comportamento lá do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, o presidente dessa casa, está todo o desgaste aí, com uma série de inserções aí no Facebook, a situação da reforma aí de 611 mil, é mais de R$500 milhão, momento de crise, dificuldade pelo país afora. E a nossa casa, essa casa legislativa que aqui está, fazendo uma obra nesse montante. Houve-se questionamento sobre a umidade, algumas paredes trincadas, gesso todo rachado lá em cima. Aí eu costumo dizer o seguinte, eu conheço um pouquinho, conheço da metragem de obra, de resistência de cimento, como é que é um caimento de uma rede ou do telhado. O que a gente tem observado? O que manda numa obra é o edital. Se eu faço o edital para comprar uma Mercedes, eu tenho que comprar a Mercedes, não vou comprar uma Ferrari. Se eu faço para comprar um Fusca, um Gol, vou comprar um Gol. Então, o edital, na hora que a gente elabora ele tem que estar lá previsto, inclusive, esse prazo de garantia da obra. Hoje a gente compra um automóvel aí, garantia de 5 anos. Já tem um recall aí da Nissan, Frontier, está aí pedindo aí para trocar até uma peça lá. Está chamando todos lá os nossos proprietários dos carros para poder corrigir um defeito. Aquilo é a garantia. É a garantia que tem o veículo durante os 5 anos. Qualquer problema que haja, a garantia de fábrica tem que ir lá para poder substituir sem nenhum ônus para o nosso proprietário. Então, é isso que a gente tem observado aqui. Como é que foi o edital?
O edital está amarrado, tem lá... Pode até se fazer seguro hoje. Hoje a gente faz uma obra, eu posso fazer o seguro. A empresa, por exemplo, que é a seguradora, vai fiscalizar. A gente tem um dogma dentro de obra. Quem projeta não executa, quem executa não fiscaliza. Para ser imparcial, para ser independente. Então a gente precisava estar fiscalizando, ver se realmente essa obra estava atendendo o que foi projetado, os materiais, se são de primeiro, de segundo, de terceira. A gente tem que estar lá fiscalizando se o concreto que a gente vai botar, o telhado. Eu, por exemplo, realmente vi essa falha. As telhas, a parte das placas de gesso, não pode ficar numa parte que pode sofrer, além da temperatura, o problema da mobilidade do telhado. É um telhado de galvanizado. É preso lá no telhado. Tinha que se botar uma barra de ferro para prender essas placas, para ficarem fixas, porque se ela ficar se movimentando, vai rachar isso tudo, pode até cair. É um erro, foi cometido, quem estava lá fiscalizando, infelizmente, não teve ali a competência ou a boa-fé de ver que aquilo ali não poderia ser dessa forma. Então, uma série de erros que se cometem em obras, a gente sabe, ninguém é perfeito, pode acontecer. A gente sabe que obra realmente é uma coisa que envolve uma série de profissionais, envolve lá o engenheiro nem sempre está presente ali em todo o período da execução. A comissão de fiscalização tem que estar lá vendo a medição, se botou o rodapé, se o piso está esquadrejado, se o piso não é de segunda, se está com imperfeição, se ele está todo trincado, tem que estar vendo. E isso a gente precisa do edital garantir que materiais ali, o que foi dentro do edital, a especificação do material se atende àquilo que está pedindo. E o nosso presidente fez isso, Rosso. E eu sou leal a todos os meus pares. Na hora que eu cheguei aqui na segunda-feira, falei, poxa, eu queria falar com você para não falar aqui na tribuna. Ele foi o primeiro a vir aqui e assumir a total responsabilidade. Agora, eu sou favorável realmente. Eu costumo dizer o seguinte, a única coisa que a gente não tem como reverter é a morte. Qualquer outra coisa a gente reverte. Então, eu gostaria, se pudesse, sentar e ouvir o colegiado. Ele prometeu isso para a gente quando ele foi o presidente eleito aqui, que iria sempre trabalhar no colegiado, ouvindo a opinião de todo mundo. Essa não, essa ele matou no peito e disse, sou eu. E veio aqui e assumiu essa responsabilidade naquela segunda-feira. Então, mas eu sou solidário aos meus pares, socializo as informações, eu sempre falo isso. Quando eu tenho uma informação que a gente pode ajudar aqui no nosso legislativo, ajudar numa obra, eu vejo aí hoje a premiação aí dos nossos companheiros aqui. Fico muito feliz, se orgulha realmente para a gente, que a gente viu a prata da casa sendo valorizada. Fico muito feliz e gostaria até de pedir o secretário aqui de Viva Voz que ele pudesse fazer isso também na parte do futebol. O Brasil é o país do futebol e a gente precisa realmente estar valorizando, formar uma escolinha aí, que assim como o futsal, graças a Deus, eu fui lá, fiquei muito feliz, fui lá no sábado, levei meu filho para ver também, ver os garotos lá disputarem essa final. Mesmo com a derrota, eu saio de lá orgulhoso. Foi muito brilhante a atuação de vocês. O goleiro adversário estava inspirado naquele dia, catou até um pênalti. E eu fui lá ver realmente. Gosto de futebol, adoro futebol. Fico muito feliz de ver a prata da casa, a garotada aí, está se dedicando, levando o nome do nosso município. Isso aí, Valdomiro, só incentiva a gente para a gente ver que a gente precisa tomar um outro rumo e fazer isso também no futebol. Futebol, a gente tem várias praças de esporte aí, algumas até abandonadas, CIP, aqui o Lages, a gente tem o campo do rodoviário ali. Ver se a gente faz umas escolinhas, valorizar essa garotada, porque, assim como no futsal, a gente teve essa safra muito boa aí, parabéns ao treinador, parabéns a toda a equipe aí que ajudou. Eu fico muito orgulhoso, porque realmente no ano passado eram jogadores que vieram de fora para nos representar. E agora não. São os piraienses, nascido, treinado, treinador daqui da casa. Parabéns a essa equipe. Orgulho no fundo do coração. Fui lá, saí de lá, mesmo com aquela derrota, mas muito contente de saber que a gente está em essa prata da casa aqui, que está dando um resultado extremamente positivo. Parabéns a essa moçada e siga em frente. Obrigado. Vereador Eco Staccato com a palavra. Obrigado. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Ok. Bom, primeiramente, boa noite aqui aos nossos amigos. Parabéns aí pela campanha belíssima que vocês fizeram. Em especial, em nome do time como um todo, eu vou ressaltar aqui o atleta Léo, meu parceiro, meu irmão lá do Sossego, grande goleiro. Parabéns, Léo.
conheço a sua história, irmão, de luta, de guerra. Enfim, José Paulo falou aqui em relação à questão da obra, que está passando por uma reforma. José Paulo, quero te dizer o seguinte: concordar ou discordar é um caminho natural. Agora, os fatos falam por si só. O vereador Alzemiro fez comentários em relação às responsabilidades assumidas pelo atual presidente. As responsabilidades dele estão ligadas à contenção de um problema passado. Eu, em momento algum, vou me esconder dessa questão, porque eu vou ser cobrado lá na frente. Eu não gostaria de ser cobrado e não ter uma resposta. Se é para esclarecer e para tornar a coisa mais justa e digna, com mais responsabilidade com a coisa pública, o senhor pode contar, sim, com o meu apoio. Presidente, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar aqui, até que fique registrado também para a nossa secretária, fazer um requerimento. Eu vou fazer um requerimento aqui verbal que possa ser acatado por todos. Eu venho há alguns dias sendo questionado por alguns moradores em relação à questão da iluminação pública. E não foi falta de comentar e de tentar resolver diretamente com a empresa responsável. Mas hoje, nosso tempo vale ouro. A gente não pode viver uma vida inteira transformando um problema em 1000. O que é transformar um problema em 1000? É você ter um problema e você comenta hoje, comenta amanhã, depois de amanhã, e aquilo não tem resolução. E você passa a fazer parte daquela questão negativa, e lá na ponta tem um munícipe que precisa de ter uma prestação de serviço com qualidade, e ele não tem muito o que fazer. O que eu posso dizer é o seguinte: os pagamentos da empresa TAP estão em dia, a prefeitura tem pago essa empresa em dia, mas tem algumas questões que não estão sendo feitas a contento. Alguns moradores lá da Caiçara vêm me cobrando há 2 meses, e tem 2 meses que eu venho pedindo isso, cobrando lá a diretoria da empresa para resolver a questão da iluminação lá do trecho entre o Dominante e o Catavento, acho que é Catavento mesmo ali, e até agora eu não tenho resposta. Então, que nós possamos fazer aqui um requerimento para que a empresa explique aqui para a gente qual procedimento está existindo para informar os cidadãos do porquê não está sendo feito, não está sendo realizado essas solicitações. Por quê? Senão fica para o vereador que está na rua todos os dias esse ônus negativo. Fica parecendo que a gente não cobra, fica parecendo que não estamos dando importância a esses pedidos. Então, fica aqui esse pedido, tá, secretária? Para que nós possamos convocar, convidar os responsáveis da empresa TAP para que eles venham aqui e esclareçam. Porque, infelizmente, eu fui ainda questionado, envolvido numa situação como se eu tivesse participação em algo errado. E, realmente, é grave, porque a empresa... Eu entrei em contato com a Secretaria de Governo e fui informado que a própria empresa baixa no sistema lá aquelas pendências que foram resolvidas. E, segundo 2 munícipes, estava como baixado, mas o problema não tinha sido resolvido. Então, fique aí registrado. Vereador, por favor, dá uma parte. Eu só queria explicar, até o Zimiro falou ali, o presidente Júnior Rocha, realmente, ele assumiu que ele decidiu fazer essa obra. Quando foi comentado, a obra tem 2 partes. A parte estrutural, aqui, que tinha vazamento e tudo, e a estética, onde vai colocar vidro por lá de fora da Câmara toda, revestir de vidro. Eu sou favorável, lógico, nós não podemos deixar o prédio acabar por vazamentos. O que eu questiono não é a obra de hoje. A obra de hoje ele assumiu, ele é presidente, ele pode sozinho meter a caneta e fazer, sem que nós possamos dizer sim ou não. O que eu questiono é a obra feita há 4 anos atrás, da maneira que foi feita. Porque tem que ter direito a uma garantia, tem que ser feita uma correção. Uma empresa que é contratada, que naturalmente também deve ter sido o presidente
Plico, na época, ela devia ter papel suficiente lá provando que tinha competência técnica para fazer essa obra. E o cara amarrou o gesso, pendurou o gesso na telha. Eu nunca vi isso na minha vida. De repente, isso é moderno, eu não conheço ainda. Né? De repente, já está 1000 anos de luz avançado e eu não sei que faz isso. Então, o que eu questiono hoje é a garantia dessa obra. Por que essa obra foi feita dessa maneira e por que não foi fiscalizado na época? Porque eu chegar aqui, olhar esse teto aqui e dizer que está ruim lá em cima, não tem como falar isso. Mas depois de quebrar, eu tenho como. E o que aconteceu é o seguinte, tinha goteira, a gente via que tinha goteira. Isso há 3 anos atrás tinha. A sua sala mesmo, você não tinha condições de ficar na sua sala lá. Agora, não dava para você saber o que tinha lá em cima, acima do gesso. Então, é isso que eu estou questionando. Que tem que ter garantia, que tem que refazer o que foi feito mal feito. Porque nós vamos gastar dinheiro 2 vezes. Agora, quanto o Júnior ter assumido que ele quis fazer a obra, que ele quer fazer uma estética, que ele quer gastar o dinheiro com isso, aí é outra coisa. Ele assumiu, nós não podemos fazer nada quanto a isso. Nós podemos fazer é fiscalizar se o dinheiro dessa obra vai ser gasto direito. Se não vai ser feita uma obra de qualquer maneira. Isso nós podemos. Mas não podemos impedi-lo de fazer. Agora, o que eu estou pedindo apoio é para poder fazer a fiscalização e fazer essa empresa, ou sei lá, o culpado disso aí, pagar por esse ônus aí. Isso que eu não concordo. Obrigado, vereador. De nada, vereador. Bom, concluindo aqui a minha fala, eu não tenho dúvida nenhuma, tá, José Paulo e todos os demais aqui, que essa casa é uma casa decente. Nós estamos aqui em função de algo comum. Não acredito que ninguém tenha sido eleito para andar na contramão daquilo que é necessário para a população viver melhor, que é o bem comum. E, dessa forma, eu não tenho como me negar, né? É inegável de minha parte deixar passar uma coisa que não foi bem realizado, até porque eu, diversas vezes, hoje eu costumo dizer que eu não sou refém das minhas palavras, porque tem uma frase muito bacana que diz, né, você deve manter-se em silêncio o quanto você puder para não se tornar refém das suas palavras. Mas, em alguns casos, você se torna refém do silêncio. E esse silêncio eu não sou refém. Eu, por diversas vezes, com certeza, nós temos nos anais dessa casa registros de áudio e vídeo feitos por mim, questionando essa situação, e realmente, eu particularmente, fiquei frustrado, porque eu não tive resposta em tempo algum. E isso foi em 2013, que eu fiz esses questionamentos, 2014, e depois eu desisti, porque eu vi que eu estava naquela de ficar patinando. Mas, realmente, vereador, se é para fazer valer o direito da população e que os recursos públicos sejam gastos com mais responsabilidade, acho que nunca é tarde para a gente retomar as rédeas e dar um rumo melhor aí para essa situação toda. Obrigado, boa noite. O requerimento feito por Vossa Excelência será formulado e encaminhado quanto à Light. Com a palavra, o vereador Darley. Permite, presidente, fazer uso da palavra daqui? Perfeitamente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Apenas refletindo com tudo que foi falado aqui, vereador José Paulo, um órgão como essa Câmara de Vereadores de Piraí, existe um arquivo e existe documento. Vossa Excelência tem seu direito, está totalmente dentro do seu direito, você tem direito de, inclusive, essa sua função, fiscalizar o dinheiro público, nossa função aqui, né? Mas o presidente já, conforme foi dito pelos colegas aí, já bateu no peito e disse que ele é responsável pela obra, qualquer coisa é só procurar. Ele já se colocou à disposição. A obra que foi feita no passado, conforme questiona o colega vereador, o ex-presidente está aí atrás, é o nosso amigo Prico, creio que ele, com certeza, tem documento que possa provar o que o colega quer.
Mas a obra, conforme você mesmo já respondeu, eu ia fazer pergunta não, questioná-lo da forma que o colega colocou. Você já respondeu, inclusive, a obra realmente era necessário, mas ele não deixou de participar, todos nós. Porém, e disse que está pronto a conversar a qualquer momento. Porém, ele disse que ele é o responsável pela obra, que qualquer coisa ele está pronto a conversar. Mas a obra, no momento, ela era necessária. Você viu o que está acontecendo aqui dentro. Após começar a demolição da obra, Vossa Excelência teve uma visão do que aconteceu com o gesso, o teto, o vazamento, um direito do colega. Mas é necessário parar a obra para poder fazer tirar essa sua dúvida do jeito que foi feito no passado? Nós estamos num período de chuva, chovendo muito, entendeu? O presidente comunicou a todos nós, foi contratado através, inclusive, de um critério muito rigoroso, um engenheiro para fazer o acompanhamento desta obra que está sendo executada, que começou. Eu creio que parar essa obra, no momento, seria desnecessário. Vossa Excelência é uma pessoa que tem uma visão ampla, principalmente nessa área de execução. Eu peço, colega, que procure o presidente, vamos sentar, se for preciso, vamos sentar, conversar. Não estou tirando a razão do colega, tá? Você tem todo o direito. Mas eu acho que parar a obra, no momento, é desnecessário. Poxa. Deixa eu me dar uma parte, vereador. Com certeza. Vereador, eu acho que Vossa Excelência não entendeu o que eu quis colocar. Entendi, sim, entendi. Só para esclarecer novamente. O problema não é com o presidente atual que assumiu a obra. A obra, aqui de dentro, sim, muito necessária. Teria que acontecer. Falei isso desde o início. Eu era contra a obra estética, porque ia gastar um dinheiro que não tinha necessidade no momento. Eu entendi assim. O presidente não entendeu. E ele assumiu isso. Tá, não, ele entendeu na época. Eu lembro quando a obra que aqui dentro tinha necessidade de ser feita. Tá? O que eu estou questionando é que ninguém sabia da gravidade, por que estava acontecendo essa infiltração. Esse é o meu questionamento. Estou entendendo. Então, se a obra não para uma equipe técnica que entende, que tenha responsabilidade para poder fazer isso oficialmente, aí conserta tudo, coloca gesso, como que alguém vai dizer depois que está sendo feita errada? Depois que terminar a obra toda, diz, vamos ver, não tem como fazer mais. Então, precisa sim alguma equipe técnica agora, enquanto está quebrado, enquanto dá para ver o que foi feito de errado, para poder responsabilizar o responsável. Eu não estou dizendo que foi o presidente, não estou dizendo que foi o fiscal que fiscalizou, ou que foi a empresa. Mas tem um responsável. Não foram os munícipes. Eles não contrataram empresa nenhuma, não pagaram nada, não assinaram cheque nenhum. Então, alguém é responsável. Não é o presidente atual que é o responsável dessa obra que aconteceu há 4 anos atrás. Ele falou que se responsabiliza por tudo que problema que der nesta obra que ele está fazendo. E eu estou questionando a obra passada. Eu entendi, vereador. Porque foi gasto um dinheiro e agora está sendo um gasto de dinheiro na mesma coisa e não houve garantia. Ué. Então é assim, daqui a 3 anos vamos fazer de novo, que filtrou outra vez. Isso que eu estou questionando, vereador. Não é a obra de hoje, a falta de necessidade ou necessidade da obra atual. Essa aí eu respeito o presidente, ele falou, ele assumiu, e era necessário. Eu sempre falei isso aqui, eu era contra a obra estética. A outra aqui, não. Entendeu? Só para você entender. Estou entendendo, presidente, colega. Estou entendendo, pode ficar tranquilo. Eu só estou dizendo o seguinte, que vamos sentar para poder conversar junto com o presidente, com todos os demais vereadores, inclusive o ex-presidente, que é o Prico, conforme Vossa Excelência se pronunciou aí. Mas o que eu estou querendo dizer para o colega é que eu acho desnecessário parar essa obra. Você já viu o que você queria ver, conforme foi feito. Existe uma obrigação nossa, inclusive agora, que, quando foi feita essa obra do passado, somente o vereador Charles e o vereador Prico, que hoje está, que estava como vereador na época. Entendeu? Existe um compromisso nosso de fiscalizar, sim, essa obra que está sendo feita agora. Vamos fiscalizar. Foi contratado um engenheiro para que acompanhe passo a passo da obra. Eu estou entendendo, estou perguntando para o colega para ver se é possível nós sentar e conversar para evitar de parar a obra. O seu questionamento é justo, você está certo. Existia aqui, nós não estamos vendo nada que está acontecendo no telhado dessa casa, aqui nesse setor do plenário.
A partir do momento que abrir, você vai ver. Eu estou entendendo. Depois que abriu, você viu o que está acontecendo. O que eu questiono é a paralisação da obra. Tá bem? Obrigado. Quero também aproveitar, parabenizar o Valdor, em nome de todos os demais atletas. Estive lá também no dia, o Zemiro até me viu lá. Gosto muito do esporte, o Valdor sabe disso. Parabenizar o Breno, técnico, e todos os demais atletas. Parabéns, foi muito bom mesmo. Sinceramente, gostei muito. Fui lá, saí alegre, vocês batalharam, jogaram o futebol que vocês aprenderam, representou o município muito bem. Saí de lá feliz. Saiba que vocês representaram o Piraí naquele dia, tá bem? Parabéns a todos vocês. Obrigado, presidente. Vereador Prico, com a palavra. Oi. Queria agradecer ao presidente por me dar a preferência aí e dar boa noite a todos. Só para esclarecer aqui, presidente, esses comentários, dizer que sou favorável ao requerimento do vereador Russo. Acho que tudo que vai trazer benefício, transparência, a gente tem que estar de acordo. E dizer que eu era o presidente em 2010, quando fizemos a obra. Foi a primeira obra dessa casa. Prédio público, prédio da prefeitura. Foi feito o ofício pedindo com o prefeito na época para que fosse feita a obra. E, como já foi dito aqui, nessa obra de hoje, nós temos um projeto contratado por fora da prefeitura. Temos a fiscalização que vai ser de fora da prefeitura. Na época, nós fizemos tudo pela prefeitura. Né? O projeto foi feito pela prefeitura, pela Secretaria de Obra. A fiscalização foi feita pela prefeitura, pelos fiscais lá da Secretaria de Obra. O edital não foi feito por mim, então eu não posso afirmar aqui, não me lembro, isso foi em 2010, como estava amarrado. Tínhamos uma comissão de licitação, né, que é para fazer essas coisas. Então, assim, eu estou muito tranquilo para responder, que tiver meu alcance, a qualquer dúvida, qualquer questionamento feito por essa obra. Não sou capacitado para fiscalizar uma obra, não estudei para isso, não sou engenheiro, não sou fiscal, mas eu te garanto que nesse edital tinha tudo. Nesse projeto feito para a prefeitura tinha tudo. Tem assinatura, eu paguei, eu que assinei o cheque, paguei de acordo com a medição que é feita pelo fiscal responsável, que estava no projeto. Então, tranquilamente, nós vamos apresentar aqui com documentos dentro do projeto, que inclusive eu estava respondendo no Ministério Público uma denúncia que houve sobre essa obra e acabou de ser arquivada no Ministério Público, sobre o elevador, sobre a obra. Agora, eu concordo com o vereador Russo que esse vazamento eu não posso confirmar se está acontecendo por isso, porque eu não fui lá em cima ainda ver como foi feito esses furos na telha, mas de que tem que ser apurado. Se é o fiscal, se é a empreiteira, eu não sei. Mas, se há dúvida na população, temos que apurar. E estou tranquilamente aqui para responder qualquer questionamento aqui, ao público, ou lá dentro, como foi o vereador Zemiro falou que poderíamos ter uma conversa lá dentro. Estou tranquilamente para responder a qualquer questionamento. Só isso, presidente. Obrigado. Vereador Mário Hermínio, com a palavra. Posso fazer uso da palavra aqui, senhor presidente? Positivo. Senhor presidente, caros colegas e o público presente, também quero parabenizar o Valdomiro com toda a equipe aí, que crie também, Valdomiro, mais modalidade esportiva, não para só nisso aí, que dê mais incentivo ao futebol, a outras modalidades, que Piraí sempre saia na frente, isso é muito importante. Parabéns a todos vocês. Enquanto à obra, eu acho o seguinte, que existe um cronograma físico e financeiro desta obra, e que nele diz o prazo de garantia, tanto da empresa, e o engenheiro responsável que fez a fiscalização e que
dava a autorização do pagamento das medições. Então, eu também acho que se pregar um gesso na telha é meio frágil. Entendeu? Acho que deveria ter sido feito melhor, mas que deveria ter sido feita uma fiscalização. Que se o projeto é da prefeitura, se os fiscais da prefeitura acompanharam, e vamos ver, não adianta a gente nem, Excelência, a gente parar a obra antes da gente ver se está dentro do prazo. Porque se já passou o prazo de tanto da empresa quanto não tem mais como fazer a reclamação, parar a obra para rever caso antigo. Quer dizer, é tocar o barco para frente. Agora, se tiver dentro da garantia, aí sim, pode responsabilizar tanto os fiscais, quanto o engenheiro responsável, quanto a empresa que o executou e etc. e tal. Eu acredito nisso aí, mas primeiro acho que a gente deveria rever todos esses projetos, rever esses documentos, para depois, né, para não prejudicar também a empresa que pegou agora esta obra e ser prejudicada se nós podemos averiguar antes essas questões. Só me permite uma parte, vereador? Obrigado. O senhor que é uma pessoa experiente no ramo da construção, se uma obra lá do senhor tivesse terminado no final do ano, vamos colocar aí, entre novembro e outubro, e já em janeiro, fevereiro, estivesse chovendo dentro dessa residência, o senhor como construtor, o senhor nesse período mesmo que começasse esses vazamentos, o senhor entraria em contato com a empresa que tivesse prestado serviço? Foi o que eu falei. Você tem que ver se tem... Por exemplo, na obra existem várias etapas que têm garantia. Por exemplo, uma torneira tem garantia de tantos anos. Uma válvula tem garantia de tantos anos. Uma estrutura, tem estrutura que é 20 anos. Entendeu? A gente fica amarrado 20 anos. Agora, tem algumas outras... Por exemplo, não sei se o telhado, quanto tempo tem. Entendeu? Existe um tempo de duração. Quer dizer, o que é a estrutura? As colunas, o vigamento, etc. Então, tem que ver, dentro do cronograma físico e financeiro, o que está pendente. Entendeu? Então, realmente, se tiver essa pendência ainda no contrato, tanto a empresa é responsabilizada, quanto os fiscais que o executaram aí, deixaram pagar uma coisa que estava errada. Entendeu? Livrando um pouco o presidente, o que seja o Júnior, que foi o Prico anterior e tal, porque eles pagaram aquilo que os fiscais falaram que estava certo. Entendeu? Então, o cara que mandou fazer a obra, ele não tem culpa nesse caso. Então, não teria culpado os fiscais e a empresa que o executou. Obrigado pela explicação. Então, nesse caso, eu tenho mais certeza ainda de que problema algum haverá, tanto para o presidente atual quanto para o presidente Prico, porque dessa forma, que foi colocado, eu, na minha ingenuidade, fica muito claro para mim que a única coisa que caberia ao presidente seria comunicar à empresa e bem como os fiscais que são entendidos do assunto para que viessem reparar aquilo que precisasse ser reparado para não provocar um problema maior ainda. Mas, de tudo, eu ainda tenho uma pergunta, que depois o presidente pode passar para a gente. Se a empresa foi comunicada. Se ela foi comunicada para vir aqui fazer esses reparos. Porque o meu primeiro ano de mandato, que foi em 2013, eu já entrei com um pingo de goteira na minha careca. Obrigado. Boa noite. Mas é exatamente isso. Primeiro tem que ver se nesse contrato está na garantia ainda, está nessa pendência. Se tiver, convidar a empresa e aí vai a parte jurídica aí, entrar em processo e etc. Entendeu? É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Fernando, Júnior Dentista, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas, especialmente aos nossos atletas que vieram aqui receber essa justa homenagem do vereador Russo. Eu me lembro que, lá em 2013, eu participava muito do futsal
e muitos desses jovens atletas aqui estavam no time de baixo, no time de base. E é uma decisão corajosa que a cidade de Piraí teve em bancar a prata da casa. Porque o que a gente vê nesses torneios de maior expressão é que as cidades se reforçam com atletas experientes, rodados, que jogam em vários times do país. E tem a parte boa disso, que é a experiência, o convívio com essas pessoas. Mas me encanta muito o que foi feito esse ano. O começo é difícil e na dificuldade a gente já colheu um fruto precioso aí, que é o vice-campeonato, que é a demonstração que a gente chegou no patamar mais alto. Tinham 2 vagas, a gente não conseguiu o lugar mais alto do pódio, mas a gente foi até o limite. E se for investido nisso, a chance de sucesso futuro é muito grande. Então, parabenizar ao Valdomir, ao Breno, à comissão técnica toda e principalmente aos atletas pela dedicação e pelo amor que eles representaram a cidade de Piraí. Sobre a questão da obra, a gente não pode ficar em silêncio em situações como essa. Acho que toda opinião é válida. Eu acho que essa conversa, essa reunião teria que ter acontecido mais vezes antes de todo o processo. Mas, como já foi dito aqui inúmeras vezes, foi uma decisão exclusiva do presidente. Algumas questões foram passadas, outras não. E uma, na fala do vereador Russo, e depois a explicação do ex-presidente, me levanta assim, uma dúvida principal, que eu queria até, vereador Russo, colaborar com o seu requerimento, para a gente ter a real proporção desse problema da infiltração. Porque a gente tem uma obra de 500 e poucos mil em 2011 e uma obra de mais de 600 mil em 2016. Mas qual é o gasto real com a reforma e reestruturação interna do imóvel e qual é o gasto com a parte estética, que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui dentro? A casa realmente precisava dessa reforma, era visível, notório, todo mundo que convivia aqui, o vereador Eco sofreu com cheiro de mofo, com infiltração lá em cima, alguns lugares apresentavam problemas visíveis, como a sala da comunicação, que era um lugar que eu ia sempre. E, como você disse, só dá para saber depois que tira o gesso. Poderia ter ido atrás do problema antes, pode ter sido uma falha. Não tem como, sem ser técnico, apontar os culpados, mas a gente vai levantar isso. Mas eu acho que a questão principal é essa parte estrutural da reforma interna. Qual é o valor dessa parte e qual é o valor da parte de fora? Porque se a gente colocar de uma maneira única, 600 mil para fazer a reforma, e não é isso, com certeza não é isso. Eu acho que a parte de fora vai ser um montante muito maior. Então, eu acho que, se eu puder colaborar com o requerimento de Vossa Excelência e complementar, eu acho que a gente vai ter uma ideia melhor da real situação. E, como eu já disse em algumas sessões passadas, eu acho que isso é muito importante, a gente tentar esclarecer o máximo e fazer da forma mais transparente possível. Independente de quem assuma ou não, nós estamos aqui e vamos ser cobrados igualmente. Porque, quando a pedra foi tacada, o que aconteceu lá na frente, não dá para a gente ir em cada pessoa e falar, não, é o fulano. Então, assim, acho que temos que seguir juntos até a resolução disso. Obrigado, presidente. Não havendo matéria a ser votada na ordem do dia,
Passaremos para a explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Concluindo, eu tenho que concluir esse debate que foi feito aí. A responsabilidade total eu não sei de quem é. Por isso que eu estou pedindo uma equipe técnica para que faça isso aí, de maneira decente. Eu não estou culpando ninguém e, independente dessa garantia, porque não é só uma garantia em questão, não. É do jeito que foi feito totalmente errado. Agora, se for fiscal da prefeitura, se foi engenheiro da prefeitura, ou se foi falta do presidente em exercício na época tomar certas decisões, isso aí é uma coisa. O que não pode é o município pagar por isso novamente. Isso não pode de jeito nenhum. Agora, que o presidente teve a sua responsabilidade, teve. Porque a obra terminou em 2012. Em 2013 nós viemos para cá. E desde, acho que da primeira sessão aqui, o ECO reclama da infiltração, do mau cheiro na sala dele que não passava. Quer dizer, precisou terminar a garantia para poder vir reclamar? Então, houve negligência do presidente na época. Por que ele não chamou a construtora para poder ver o que estava acontecendo? Então, assim, eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Que se na nossa casa a gente contrata uma empresa para fazer e a gente cobra, quando a gente é gestor, a gente tem que fazer a mesma coisa. Com muito mais responsabilidade, porque o dinheiro é nosso. Porque se na minha casa eu fizer e não fizer garantia, o problema é meu, o prejuízo é meu. Mas quando se trata de um órgão público, não. Então foi falta de responsabilidade do presidente, desde quando apresentou o problema, não chamar a empresa aqui de volta. Agora, se está na garantia ou não, é uma questão. Eu acredito que sim. Agora, não estando na garantia, por que foi realizado daquela maneira? Por que o fiscal aprovou? Então é bagunça mesmo? A gente vai deixar do jeito que está? Agora, eu sei que a obra terminar agora vai criar transtorno. Mas então vamos tampar todas as evidências aí, todas as provas que foi feita coisa errada e depois põe na conta da prefeitura? Aí os munícipes vão pagar por isso? É isso que nós estamos fazendo aqui? Se for para fazer isso aí, eu vou embora. Se não for para ter responsabilidade de cobrar as coisas que me cabem, que não é direito meu de cobrar, não, é dever. É diferente. É direito dos munícipes cobrar. Mas fiscalizar nosso aqui é dever. E eu vou fazer isso. Se vai causar transtorno maior, se não vai, eu sei que Piraí não pode pagar por isso. E eu vou batalhar até o final por isso. Então, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para agradar a população. Eu estou aqui para ser responsável no que eu me comprometi. Que quando fui na casa de todo mundo pedir voto, eu fui pedir voto para poder representá-los. Então, se eu ganhei e venho aqui e não represento, então o que eu estou valendo? Nada. Então, eu vou fazer a minha parte. E agradeço aos senhores todos que manifestaram a favor, mas tenho certeza que todos vão ser a favor do bem e não do mal. E quanto ao requerimento, vereador Júnior, eu aceito sim sua ajuda. Vamos elaborá-lo junto. Eu já tinha até feito, mas não vamos refazê-lo para poder separar o custo da obra de reestrutura e o custo da obra estética. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, quebrar o protocolo um pouco e dar continuidade na entrega das moções, que chegaram aí os outros atletas. Gostaria que o senhor Fernando da Conceição viesse receber a sua moção. José Reinaldo Souza Júnior.
Leone de Jesus Irineu. Vulgo mão de pau. Igor Cardoso Sena Silva. Jonathan Teodoro Ribeiro. Vinícius Alvarenga Souza. Renan dos Santos Silva, da Silva. Falta alguém, não? Acabou. Parabéns a todos os atletas, ao nosso professor e secretário de esporte, Valdomir, né? Parabéns aí a todos vocês. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 13 de junho do corrente ano, à hora regimental.